Aí, começou. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar o assunto da aula passada. Deixa eu colocar aqui e relembrar para vocês o que é que a gente estava abordando, para a gente daí poder continuar. Está aparecendo para vocês o material? Bom dia, professor. Bom dia. Sim. Tá aparecendo sim, Tá? professor. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero dar os parabéns. Feliz Dia dos Professores para você. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Você continue firme nessa caminhada aí muito importante, né? Sendo a base de formação para muita gente aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado mesmo. As coisas, né? Que as coisas tortas no meio do caminho nunca desanime você. Não pode desanimar, né? Eu acho que essa está sendo a mais torta de todas até hoje, né? Essa situação que a gente está passando. Mas eu acho que, né, o pior já passou. Agora a gente está adaptado e a gente já sabe que se tiver um outro imprevisto aí no meio, a gente sabe se virar bem, né? Sim. Não é o ideal, mas dentro do que a gente tem, acho que está indo até razoavelmente bem. Eu fiquei pensando esses dias que se isso tivesse acontecido há uns 10 anos atrás, meu Deus, estava todo mundo... É mais difícil, né? Nossa, estava todo mundo... Sim. Com certeza. A gente tem que pensar até nesse ponto que... a gente até não que tá indo bem. Estamos conseguindo tocar, né? Exato. Não parar de vez. Né? Vocês não vão atrasar, né? Porque se fosse numa outra situação, numa outra época, pode ser que tivesse que atrasar, ou fazer aquele tipo de coisa que a gente via muito. Eu, quando estudava, eu estudava na Federal e lá todo ano tinha greve, né? Depois a gente sofria para fazer a reposição, era a época de férias. Tá né? Na Federal, na verdade, eles estão em greve, né? Na verdade, Pois é. Pois é. Isso que eu acho ruim, sabe? Enquanto todo mundo está se esforçando, né? Todas as faculdades particulares estão se esforçando para deixar a coisa em ordem, o pessoal da Federal... sei lá, eu, como fui estudante lá, eu sei que tem uma vontade no meio, sabe? Uma vontade de não ir para frente. Então, infelizmente, quem acaba pagando é o aluno, né? Não sei como é que eles vão fazer, se eles vão perder semestre, se vão perder anos, se vão fazer aquelas reposições relâmpago que faziam. Eu sei que eu sofri bastante com essas reposições. Eu acho que eles vão perder, porque é muito provavelmente. tempo, né? É muito tempo. Né? Eu perdi 6 meses da faculdade por causa disso. E depois chegou lá no final, né? Quem que teve que arcar com o prejuízo fui eu. Porque eu não podia trabalhar, não pude... né, eu tinha me programado para me formar em fevereiro. Era março, nossa formatura, na verdade, início de março, a gente foi fazer a nossa formatura lá no final de maio, e naquela época a gente só podia dar entrada no conselho com a cerimônia de formatura oficial e toda a documentação, né? Meu primeiro emprego, eu comecei em julho, sendo que eu podia, em março, já ter começado a trabalhar. Perdi 6 meses de vida, basicamente. Verdade. E é ruim, né? A gente se programa. Aqui vocês estão, né? A gente está se adaptando, tudo mais, mas vocês não vão ter prejuízo com isso. Já lá, provavelmente eles vão perder esse tempo todo. E daí parece que o aluno não é importante, né? Eles vão perder um ano, praticamente. Pois é. E nisso parece que o aluno não tem importância, o aluno fica em segundo plano. Eu sempre me senti assim lá, né? Nós nunca tivemos nenhum tipo de querer, o que a gente queria não interessava, o que a gente, né, o que era importante para a gente nunca interessou. Então, bom, mas não vou ficar...
Porque é de graça, entre aspas, né? Claro, não é nada de graça, né? Mas não se tem essa visão, né? Sim. Parece que é de graça, de graça. Sim. Não foi nada de graça. Eu paguei impostos na época. Sim. Eu gastei. De graça, daí a pessoa não pode trabalhar porque tem que ficar em função da faculdade o dia inteiro, não tem nada de graça mesmo. Exatamente. No tempo todo que eu fiquei lá, eu consegui um estágio que era remunerado. Na época, estágio remunerado era muito difícil. Então, eu consegui um estágio, já estava no último ano da faculdade. Então, no último ano, eu conseguia tirar lá quase um salário mínimo. Dava para fazer alguma coisa. Comprar umas coisinhas. Mas foi assim por muita sorte, porque a maior parte dos alunos não conseguiu, durante toda a faculdade, um estágio que pagasse alguma coisa. Então, paga sim, a gente paga e paga muito caro. Bom, mas enfim, eu acho que não vai mudar tão cedo isso, quem está lá sabe que está sujeito a isso. Vocês estão tendo sorte que vocês vão continuar certinho. Diga, Aline. Eu acho assim que federal foi feita para quem tem dinheiro. E... ela não foi feita, ela está sendo, né? Ela está sendo. E, infelizmente, a particular, quem está fazendo são as pessoas que, né, tipo, aí tem que trabalhar para estudar, que é pobre, porque quem faz federal não dá para trabalhar. E como que vai se sustentar, né? Sim. A gente sofre, que tem que dar trabalho o dia inteiro. Eu sou uma delas, chego de 11 horas em casa, vou fazer o que eu tenho que fazer, meia-noite, 1h, 2h da manhã eu tô no computador. Para no outro dia, 10 horas, eu tenho que estar saindo. 10 horas, 11h30, eu tenho que estar saindo de casa de novo. Velho. Sim, sim. E é difícil para todo mundo, é assim. O sistema não é feito para você trabalhar realmente. Eu lembro na época da faculdade que além, né, de eu ter aula de manhã, de tarde e de noite, a gente tinha muitas vezes que se deslocar de um campus para outro. Eu tinha aula lá no Centro Politécnico, na época era no Centro Politécnico, não era ali no setor de saúde. Então, uma parte era lá do Centro Politécnico, uma parte era na reitoria, uma parte era no Batel, que é a sede do curso de farmácia era no Batel. Então, você ficava correndo. Eu não tinha carro, tinha que depender de ônibus, apesar de que, né, é exatamente isso que você falou, quando eu entrei na faculdade, vários colegas meus ganharam carro zero, né? Então, assim, não tá certo mesmo o negócio, né? Mas a gente tinha que ficar correndo para lá e para cá. E como é que você ia encaixar um trabalho nisso, né? Às vezes eu tinha uma aula de manhã, num dia, no outro dia eu tinha aula só à tarde, às vezes à noite, às vezes acabava uma coisa que era muito absurda. Acabava o horário da aula, por exemplo, 3 horas lá no Politécnico, 3h10 começava a aula lá no Batel. E os alunos que se virassem. Tinha que chegar. E o professor ainda reclamava se você chegava atrasado, que sempre acontecia, né? Então, realmente não foi feito para quem precisa trabalhar. Foi feito para quem tem como se sustentar sem precisar trabalhar. Mas vamos parar de reclamar, né? Vamos falar da aula que é mais importante no momento. Vamos. Porque senão eu vou ficar aqui me lamentando e é passado, já passou, já aconteceu. Deixa eu achar agora o material. Continua aparecendo aí para vocês? Está aparecendo aqui o quadro seleção, programação. Beleza, então, como eu já comentei, em todas as aulas daqui para frente, até a gente terminar esse ciclo aqui, eu vou mostrar o ciclo, lembrando, né, que é o ciclo da assistência farmacêutica, que ele é aplicado no serviço público, mas pode ser, então, adaptado para o serviço privado, no caso, o hospital. A maior parte dos hospitais acaba por adotar esse ciclo, porque é a rotina, o dia a dia das farmácias hospitalares. Então, a gente começou falando do processo de seleção.
Deixa eu passar aqui para frente. Então, seleção, lembrando que seleção é um processo que ele é feito para que a gente reduza o número de medicamentos que a gente tem no hospital, né? Então, a gente cria uma lista e a gente siga essa lista. Essa lista não é feita de qualquer jeito, não é o farmacêutico que faz, mas é a equipe de saúde como um todo que faz. Então, todo mundo da equipe de saúde que tem ligação com o medicamento que vai participar de um processo para fazer essa seleção de medicamentos. Então, são vários os fatores que vão depender para mostrar, né, quais são os medicamentos que são os medicamentos essenciais para se ter dentro da farmácia. Então, pensando em doenças, né, prevalentes, nas especialidades, pensando, então, nas doenças, na verdade, que são tratadas normalmente dentro do hospital. E pensando também não só nos medicamentos, mas pensando também nos correlatos e nos produtos domiciliares, tá? Esse tipo de seleção vale para tudo. Eu acho que eu não cheguei a comentar na aula passada. Então, não é só medicamento. Lembrando também que é um processo que é feito inicialmente, então cria-se uma lista de medicamentos, né, com base em vários fatores, e depois isso vai sendo avaliado. Essa comissão que é criada vai, de tempos em tempos, avaliando, porque a gente tem um monte de medicamentos novos que estão saindo no mercado, que de repente podem trazer vantagens, então de repente pode ser que seja interessante substituir algum que você tem na sua lista por algum desses novos que foi lançado no mercado. E tem também aquela coisa do medicamento que sai de linha, né? Então, saiu de linha, é necessário fazer uma substituição. Então, a comissão se encarrega de fazer tudo isso. Os objetivos são, então, esses mesmos, né? Pensando também no custo, o custo é bastante importante. Quando a gente faz esse processo, a gente acaba por reduzir os custos, então a gente perde menos medicamento, a gente compra só medicamento que a gente sabe que tem saída, que roda, né? Então, você não compra um medicamento que vai ficar lá 6 meses, 1 ano parado esperando para ser utilizado. Então, de uma certa forma, a redução de custos é bastante grande. E, obviamente, né, a qualidade da terapia vai ser melhorada, porque você tendo poucos medicamentos, você tem, então, padrões que são utilizados para tratamento, né? Aí, você tendo um padrão, você já sabe como aquele medicamento vai se comportar frente a determinada doença, você já conhece, já fica mais inteirado com o comportamento do medicamento. Isso faz com que você já tenha uma segurança maior. Então, você já sabe, o paciente vai tomar medicamento X e vai ter problemas musculares, vai ter problemas de, sei lá, alucinações e assim por diante. Então, você já fica preparado, você já sabe qual o passo seguinte, se for necessário algum passo. Então, isso traz mais qualidade. Eu não me lembro se a gente começou não, a gente parou aqui, a falar das etapas da seleção. Então, esse processo não é um processo assim, vamos reunir, então, os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, e vamos aqui tomar a decisão, né, do que a gente acha melhor colocar dentro do hospital. Selecionar, né, conforme o nosso gosto pessoal. Não. A gente tem um padrão, etapas que a gente tem que seguir, e essas etapas, então, têm que ser feitas uma a uma. Uma cumprida para que outra comece a ser feita. Não dá para a gente se atropelar e querer fazer tudo de uma vez só. Não, vamos fazer uma reunião de meia hora, a gente decide aqui os medicamentos que vão fazer parte dessa listagem. Não, não é assim. É um processo que demora, e
tem que passar por cada uma dessas etapas para que a gente tenha um bom resultado, senão não adianta nada, é tempo perdido. Então, vamos lá falando das etapas. Primeira delas, conscientização da equipe de saúde, por meio de reuniões, boletins informativos, outras estratégias, tudo mais. A gente precisa conscientizar todo mundo que vai, de alguma forma, seja direta ou indireta, trabalhar, né, com esses medicamentos que vão estar dentro da seleção. Então, assim, a primeira coisa que a gente fala é, se toda a equipe não tiver favorável a esse processo, não adianta nem começar. Então, todos têm que estar conscientes da importância da seleção, né, o que vai trazer de vantagens e tudo mais, porque se tiver um que não concorde com isso, você vai perder tempo, né, essa comissão vai perder tempo. Então, principalmente da parte dos médicos, né, aqueles médicos mais antigos que já têm na sua cabeça certos medicamentos para certas patologias e tudo mais, às vezes é difícil fazer com que eles mudem, né, esse pensamento. Então, se tiver um dentro da equipe, né, que de repente comece a pôr entraves, eu não vou fazer, eu acho que não vai dar certo, só tem duas soluções, ou não se faz a seleção e a coisa continua como está, ou três, né, ou se de algum jeito se conscientiza esse profissional, ou troca o profissional. Então, às vezes, quando isso acontece, de repente pode ser até que o diretor clínico ache melhor por bem até trocar o funcionário. Porque está se pensando num bem maior, né? Está se pensando em melhoria da qualidade, no uso racional de medicamentos e na diminuição de custos. Então, todos têm que estar conscientes, todos têm que estar favoráveis a esse processo, a essa mudança. Muito bem. Todo mundo está favorável, todo mundo acha que vai ser legal, vai participar, tal. Então, a partir disso, se faz uma designação de uma comissão. Essa comissão vai ser a responsável, então, por todos os estudos e pelo processo de seleção como um todo. E essa comissão, ela tem que ter representantes de todas as categorias, né, de todos os profissionais que são participantes, direto ou indiretamente, né, da utilização de medicamentos, e essa seleção deve ser feita pelo diretor clínico. Por quê? Por que vocês acham que o diretor clínico que deve fazer essa seleção, e não as pessoas se candidatarem? O que vocês acham? Como, professor? Não entendi. Essa comissão, então, né, que vai ter farmacêutico, vai ter médico, vai ter enfermeiro, vai ter gente lá da central de compras, e assim por diante. Essa comissão, ela tem que ser montada, né, então vai precisar de representantes de cada grupo. E quem faz a escolha, né, quem vai ser o médico, quem vai ser o farmacêutico, quem vai ser o enfermeiro, é o diretor clínico. Porque ele escolhe, não as pessoas se oferecem para fazer parte dessa comissão. Eita, não sei. Alguém chuta? Eu acho que é porque ninguém quer ir. Ao contrário. Porque vai dar briga. Porque vai ter vários médicos que vão querer participar, vários farmacêuticos que vão querer participar, e daí vai começar a dar briga, não porque eu sou melhor que você, eu entendo mais do que você, né? Ou, em alguns casos, algumas exceções, sim, não tem ninguém que queira participar porque acha que é bucha. Então tá, então vamos escolher alguém aqui. Então tem essas duas situações. Para evitar, então, esse tipo de picuinha que, infelizmente, acontece, né? O diretor clínico vai lá, escolhe, você, e
pronto, né? Ninguém vai questionar. Então, sempre essa designação é feita pelo diretor clínico para não começar a coisa já errada, tá? Muito bem, essa comissão foi formada, essa comissão, então, vai pedir um levantamento do perfil nosológico do hospital. O que é esse perfil nosológico? Alguém tem ideia? Perfil zoológico? Nosológico. Não? Não sei. Então, na verdade, é fazer um levantamento do quê? Do tipo de doença que o hospital já atende, o tipo de doença que então as pessoas se internam para fazer seus tratamentos e tudo mais. Então, é levantamento da situação como um todo, né? É um hospital novo, é um hospital que a gente está criando. A gente não tem, então, nenhum tipo de parâmetro, não tem nenhum tipo de informação. Aí é uma outra situação, mas se é um local que já está em funcionamento, né, a gente já conhece, a gente já sabe como que é o comportamento do hospital como um todo. Então, quais são as doenças prevalentes, né, se for um hospital geral, né, isso acaba tendo uma relação maior de doenças e tratamentos, mas se for um hospital especializado, a gente já tem um número menor de diferentes doenças e de tratamentos. Esse levantamento do perfil vai fazer o levantamento não só do hospital, mas da região como um todo. Então, numa pequena cidade que tem um hospital, é feito um levantamento das doenças que ocorrem com mais frequência na cidade. Quando é uma cidade grande, é do entorno do hospital. Então, digamos, o hospital evangélico ali. Então, é feito um levantamento da região, né, como um todo, o tipo de doença. Isso consegue-se com o serviço público, é possível conseguir essas informações. Quais são os medicamentos que já são utilizados, né? Quais são os medicamentos que são utilizados e que trazem um bom resultado, né? Porque a experiência, né, do bom tem que ser levada em consideração na hora de fazer a seleção de medicamento. Tem algum tipo de tratamento que é utilizado, que utiliza determinado medicamento e dá certo, e é muito bom, é o melhor? Tem. Então, não vamos mexer nisso, né? Mas isso é mais lá para frente. Então, essa comissão, a primeira coisa, ela tem que conhecer, né, a situação, saber como é que é a situação ali do hospital, como que as coisas funcionam, para aí começar a trabalhar em cima disso. Aí passa-se, depois desse levantamento, passa-se um pouco para a próxima etapa, que é uma análise do nível assistencial e da infraestrutura de tratamento existente no hospital. Então, pega aquelas informações do perfil nosológico e vai lá na prática, e vê como que é lá na prática que a coisa acontece. Então, se aprofunda mais nessa questão. Primeiro, análise do nível assistencial. Que tipo de atendimento que a gente tem? É atendimento particular? É atendimento público? É convênio? Tudo isso, né, tem que ser levado em consideração, porque cada um desses diferentes níveis tem exigências diferentes. Eu acho que eu já comentei com vocês, né, que tem planos de saúde, por exemplo, que só pagam um determinado medicamento. Se você utilizar um outro medicamento para o tratamento, o convênio não paga. Então, isso tem que ser levado em consideração. Serviço público também já tem a própria relação, né, a própria seleção de medicamentos do governo, e são aqueles medicamentos que o governo vai pagar. E, né, o tratamento existente já no hospital também é importante se conhecer e conhecer a fundo. Então, ver tudo que é feito e como que é feito. Quando envolve medicamento, ver se aquele medicamento está tendo um resultado bom, para mais lá na frente ser estudado se aquele medicamento
deve continuar na lista ou deve ser colocado um outro medicamento que, de repente, tenha um tipo de resultado melhor. Então, a análise do padrão de utilização do medicamento é bastante importante. Então, como que esse medicamento é utilizado? Até a própria posologia, o próprio tempo de utilização, tempo de tratamento, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, vejam que é uma coisa que não dá para se fazer em meia hora. Você tem que ter muita informação, você tem que levantar muita informação e tem que ver na prática como a coisa está acontecendo também, para que realmente essa seleção traga bons resultados. Aí o passo seguinte é o quê? Depois de ter todas essas informações, então saber quais são os medicamentos, como que eles são utilizados, para que tipo de tratamentos, como que esses tratamentos resultam, né? Se os resultados são bons, se os resultados poderiam ser melhores e assim por diante. Essa comissão, então, depois de ter tudo isso, passa para uma etapa seguinte, que é montar uma lista de critérios. Que critérios que nós vamos utilizar para selecionar esses medicamentos que vão fazer parte da nossa lista. Então, não é assim, vamos escolher tudo que é mais barato. Não. Vamos escolher, né, dentro de critérios que a gente vai estabelecer. E a gente vai ver mais à frente quais são esses critérios, tá? Então, deem uma pausa aí nesse ponto que a gente vai retomar os critérios mais ali na frente. Então, definem-se os critérios. Medicamentos... não vou falar, mas tipo medicamentos que tenham qualidade, medicamentos que sejam de fácil utilização, medicamentos que sirvam para adulto e para criança, e assim por diante, tá? Então, esses critérios a gente vai ver mais à frente como que geralmente se define. Definidos os critérios, vai-se aí sim para a seleção de medicamentos, né? Então, finalmente se chega com todas essas informações e com esses critérios começa o processo de seleção em si. Aí, adotando esses critérios, que vai se escolher medicamento A, medicamento B, medicamento C, né? E, ao mesmo tempo, já se vai criando um documento, né, que vai ser entregue para diversos diferentes profissionais dentro do hospital, aonde esse formulário vai ter informações sobre cada um dos medicamentos selecionados. Então, é como se a gente criasse uma mini Rename dentro do hospital. Então, todos os medicamentos que estão selecionados vão ser colocados dentro de um documento que a gente acaba chamando de formulário farmacêutico, né? E esse documento, então, vai ter lá uma relação. Na verdade, a forma como isso é feito pode variar, mas geralmente tem uma relação de todos os medicamentos que vão fazer parte dessa seleção, né? Primeiro por ordem alfabética, depois por meu Deus, me fugiu a palavra agora. Por tipo de doença, esqueci como é que fala agora. E patologia. Também, isso. E por último, geralmente, né, se divide em 3 partes, então por último se divide, então, novamente, produto por produto, agora como uma pequena monografia de cada um. Então, para que quem vai, de repente, precisa de informações desse medicamento, o médico, quando vai prescrever, por exemplo, ele possa ir lá e, ao invés de ir lá procurar as informações no DEF ou na internet, ele procura dentro do formulário informações sobre o medicamento. Então, desde forma farmacêutica, posologia, forma de modo de uso, todas aquelas informações que a gente tem na bula, né, a gente reúne dentro desse formulário. Muito bem,
fez-se a seleção, criou-se o formulário, esse formulário é editado, é feito, tipo, daí depende, um livrinho, uma apostila, é impresso, tudo mais, né? E feito todo um processo de divulgação. Não adianta nada fazer isso se os envolvidos não têm essa informação. Então, é feita uma divulgação para os médicos. Olha, a gente está com formulário, vamos entregar uma cópia para cada um de vocês, quando vocês precisarem. Então, saber quais são os medicamentos que vocês podem prescrever, está no formulário. Alguma informação sobre um determinado medicamento que você vai prescrever, está no formulário. Então, usem esse formulário. E, basicamente, o processo de seleção inicial encerra aqui. Feito toda a determinação, isso entra, isso não entra, esse medicamento é importante, esse não é, e assim por diante. Então, vamos criar essa lista, edita-se isso, faz o formulário físico, né, e, claro, um formulário eletrônico também, e entrega para os envolvidos. Muito bem. Esse formulário vai ter que ser revisto na sua totalidade depois de 2 anos, tá? Então, não dá para deixar mais de 2 anos a utilização desse formulário. Geralmente, a cada 6 meses é feita uma avaliação, então alguma coisa pode ser mudada, mas uma reformulação grande mesmo deve ser feita a cada 2 anos, pelo menos. Porque, imaginem que 2 anos, muita coisa pode mudar, muito medicamento pode sair de linha, muito medicamento melhor do que aquilo que está colocado dentro do formulário pode surgir no mercado. Então, como essa listagem não é uma listagem fixa, engessada, a gente pode fazer alteração. Então, pequenas alterações podem ser feitas a cada 6 meses, e uma grande avaliação é feita a cada 2 anos. Tranquilo aqui nesse processo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, falando dos critérios de seleção, né? A gente viu aqui no primeiro item, nesse primeiro item da página anterior, e eu falei que a gente ia ver quais seriam esses critérios. Não se escolhe, não se seleciona ao Deus dará. Então, criam-se critérios, e dentro desses critérios, então, é que a gente vai fazer a avaliação se o medicamento entra ou não entra na listagem. Já existe uma lista padrão de critérios que todo mundo utiliza e adapta, né, conforme as necessidades, mas geralmente se utiliza uma lista padrão. Então, essa lista padrão é adotada geralmente e dá bastante certo. Então, alguns critérios que fazem parte dessa lista padrão. Primeiro, vou selecionar medicamentos, né? Então, eu vou selecionar medicamentos com níveis elevados de evidência de eficácia clínica, que devem ser obtidos através de ensaios clínicos com delineamentos adequados à pesquisa com seres humanos. Ou seja, basicamente, esse critério acaba dizendo que a gente tem que, pelo menos, selecionar medicamentos que são aprovados pela Anvisa, porque a Anvisa pede que os medicamentos comprovem essa eficácia clínica, né? Então, se esse medicamento foi registrado na Anvisa, é porque eles comprovam essa eficácia clínica. Mas já tira alguma coisa de fora, por exemplo, aqueles medicamentos experimentais. Eu não vou utilizar, colocar numa listagem de medicamentos padrão do hospital um medicamento experimental. Ele pode, né, em certas situações, ser utilizado com as devidas autorizações e tudo mais, mas ele não pode fazer parte da relação. Ele tem que ser um produto à parte. Próximo item. Eleger entre os medicamentos da mesma indicação e eficácia aquele de menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica. Tenho lá diversos antibióticos que atuam numa determinada doença que é bastante comum dentro do meu hospital. Então,
entre esses dois antibióticos que têm a mesma ação, eu não vou ter dois que façam o mesmo efeito, que tenham a mesma ação. Eu vou escolher, né, um deles que tenha alguma vantagem em relação ao outro. Mesma indicação, mesma eficácia, então eu vou partir para quê? Toxicidade, o menos tóxico, né? Então, tenho dois lá, os dois trazem os mesmos bons resultados, mas um deles é um pouquinho mais tóxico que o outro. Tem uma tendência maior a intoxicações do que o outro. Então, eu vou escolher aquele menos tóxico. Os dois não têm toxicidade nenhuma. Vamos partir para outra alternativa. Qual que é o mais facilmente utilizável? Qual que tem maior comodidade posológica? Um deles, os dois são em comprimido, um deles precisa ser administrado um medicamento a cada 8 horas, um comprimido a cada 8 horas, e o outro, um comprimido só por dia. Qual que é o mais cômodo? O que você administra uma vez por dia. Diminui muito o trabalho do pessoal da farmácia e do pessoal da enfermagem. Então, nesse caso, a gente vai escolher aquele que, né, seja mais fácil de administrar. Muito bem. Outro critério que a gente pode utilizar. Padronizar medicamentos cujo custo do tratamento dia e o custo da duração do tratamento sejam menores, nunca esquecendo de preservar a qualidade. Tenho 2 medicamentos também com a mesma função, com a mesma eficácia, não são tóxicos e têm diferentes formas de tratamento. Vou verificar, então, em relação a esses 2 medicamentos, qual que é aquele que me traz um custo menor diário e um custo do tratamento completo. Então, imaginem assim, tem o medicamento A que o valor de custo desse medicamento é R$1. E ele vai ser utilizado a cada 8 horas por 3 dias. Então, quanto que vai me custar esse tratamento completo? R$3 por dia, R$9 o tratamento completo, certo? Se eu não fiz errado os cálculos. Como, professor, aqui é o cálculo? R$1 cada um, né? Uhum. 3 comprimidos ao dia, a cada 8 horas. Uhum. Então, R$3 por dia, 3 dias de tratamento vai custar R$9, certo? Isso mesmo, matemática do maternal. Tá difícil para mim hoje, porque hoje é sexta-feira. Aí, o que acontece? Custo do medicamento, R$9 do tratamento total. Tem um outro medicamento, mesmo efeito, mesmos resultados, sem toxicidade, que a pessoa toma um comprimido é suficiente, né? E esse comprimido custa R$15. Qual que eu vou escolher? O que custou 9, custou menos. Tá, esse é um Mas critério. o que custa 15 é mais efetivo, né? E tem alguma diferença no... Você fica com se o paciente estiver internado, você vai ter menos tempo dele hospitalizado, né? Exatamente. Não é só o custo do medicamento que a gente tem que levar em consideração. Mas um paciente, por exemplo, que fica um dia, vai custar tanto aquele dia de internamento. É como se fosse um hotel, uma diária de hotel, né? Sei lá, para o paciente, R$400. Então, 3 dias que ele fica internado é R$1.200, só do internamento, fora o custo do medicamento. E se ele ficar um dia só tomar um medicamento um pouco mais caro, ele vai custar 400 mais um pouquinho. Então, pode ser que o fato de ele ficar menos tempo e abrir uma nova vaga, né, mais rapidamente, isso faça com que acabe sendo mais barato. Então, a gente não pode pensar só no custo do medicamento em si, mas a gente tem que pensar no custo do tratamento como um todo. É o medicamento, é a acomodação, o trabalho da enfermeira,
né? 3 dias trabalhando com aquele paciente é diferente de 1 dia só trabalhando com aquele paciente. Então, o tratamento como um todo tem que ser levado em consideração. Então, às vezes, a gente pensa só no medicamento. O medicamento sai mais barato. Mas o internamento sai muito mais caro. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Tá? Pode ser que seja um medicamento mais caro que você acabe por selecionar, né? Ele pode ser mais cômodo, como a gente viu no item anterior também, mas, no final das contas, pelo fato de ser uma administração só, uma dose única, o paciente vai ficar só um dia internado e vai custar menos para o hospital. Tá certo? Que mais? Padronizar do fármaco escolhido especialidades farmacêuticas que tenham informações sobre biodisponibilidade e parâmetros farmacocinéticos. Bom, se a gente for escolher medicamento que está registrado na Anvisa, né, obviamente esses parâmetros já são obrigatórios, que eles venham na bula, tudo mais. Então, pelo menos os padrões mínimos, vocês já têm essas informações na bula. Claro que você pode buscar mais informações, se aprofundar. Mas isso é obrigatório ter, então é difícil esse padrão fazer alguma diferença. Que mais? Escolher, sempre que possível, entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, um representante de cada categoria química ou com característica farmacocinética diferente, ou que possua característica farmacológica que represente vantagem no uso terapêutico. Então, assim, dentre aqueles medicamentos que a gente tem diferentes categorias dentro desse grupo de medicamentos, a gente vai escolher pelo menos um representante de cada grupo. Então, por exemplo, alguém mandou mensagem, gente, quando tiver com a apresentação, eu não consigo ler as coisas do chat. Tudo bem, Luiz, não tem problema. Boa aula para quem fica, né? E bom trabalho para você. Então, voltando aqui, às vezes a gente tem dentro de um grupo, né? Tem diferentes categorias. Por exemplo, nos antibióticos, a gente tem quantos grupos diferentes de antibióticos dentro né, com ações diferentes, com mecanismo de ação diferentes, tudo mais. Então, pelo menos um representante de cada grupo a gente deve ter, tá? Escolhendo, então, pelo menos aquele, dentro de cada um desses grupos, aquele que tenha as melhores vantagens, né? Mas sempre tem que ter um de cada grupo. Eu não posso ter um antibiótico só, porque eu tenho antibióticos que combatem gram-positivos, gram-negativos, que são seletivos, que não são seletivos, e assim por diante, né? E dentro disso a gente tem os diferentes subgrupos, então eu não posso ter um só que represente todos os antibióticos, eu não posso ter um antibiótico, né? Ele não vai englobar todas as necessidades que a gente precisa. Então, quando existe isso, a gente vai precisar de um representante para cada categoria, pelo menos. E dentre os representantes que a gente possa escolher, a gente vai escolher sempre aquele que tenha os melhores, né, seja o mais vantajoso de todos. Outro critério que é bastante importante, e esse aqui a gente tem que evitar, assim, a todo custo. Evitar a inclusão de associações fixas. A gente só vai fazer isso quando essas possíveis associações fixas trouxerem um resultado melhor do que se for utilizado de forma individual. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem que evitar aquele medicamento que ele só funciona se ele for administrado com outro medicamento ao mesmo tempo.
Vou dar um exemplo bem simples. Vocês lembram de, que nem funcionava, né, mas que existia aí no mercado, acho que nem existe mais. Aquelas injeções para gripe, que eram 2 ampolinhas que você misturava na hora de preparar, uma com eucalipto, a outra com vitamina C, não me lembro mais como é que eram essas. Alguém lembra? Ozonil e eucaliptil. Isso, existe ainda? Acho que não vem mais. Não, né? A Ozonil era a última que estava vindo. Vinha numa caixona gigante e agora eu acho que não está vindo mais, não. Então, era sempre assim, você tinha que misturar as duas para fazer a aplicação, né? Isso é uma associação fixa, você não pode aplicar só uma, não pode aplicar só a outra, porque não vai ter o resultado. O que acontecia se de repente você quebrasse lá a metade das ampolas de eucalipto? Cruz incrédulo. Você ia ter que jogar fora aquela metade das de vitamina. Não é vitamina C que era? Tinha também. Então. Mas o cheiro do eucalipto era muito forte. Sim. Agora imagine assim, se você quebrou a ampola de eucalipto, aquela ampola de vitamina C vai ficar sem utilidade nenhuma, né? Então, porque as duas tinham que ser unidas, né, na mesma seringa para fazer a aplicação. Então, se você não tem uma, a outra não vai ter serventia nenhuma. Isso é uma associação fixa, a gente precisa juntar as duas para que tragam resultado. Então, a gente deve evitar isso, porque se acontecer esse problema, faltou uma unidade de um dos medicamentos, o outro fica lá parado sem serventia e provavelmente vai perder a sua validade e ninguém vai poder utilizar porque está faltando o companheiro dele. Então, isso deve ser evitado, porque isso é dinheiro que pode ser jogado fora. Perdeu um, o outro também se perde. Então, não vale a pena. Então, essas associações só devem acontecer realmente se, por um acaso, o resultado dessa associação for melhor do que o resultado de um outro medicamento simples, sem essa associação, né, possa fazer. Então, digamos que você tenha lá uma associação de 2 medicamentos, o resultado é muito melhor do que um outro medicamento que você utiliza ele na forma simples. Aí pode-se pensar. Caso contrário, deve-se evitar essa associação fixa. Que outros critérios? Priorizar formas farmacêuticas que proporcionem maior possibilidade de fracionamento e adequação à faixa etária. Então, aquela coisa. Eu tenho algumas formas farmacêuticas, alguns medicamentos industrializados que eu consigo, né, variando a dose, né, administrar para adulto e para criança. Então, eu tenho, por exemplo, alguns xaropes que se eu der um volume menor para uma criança, vai fazer o efeito terapêutico. Se eu der uma dose maior para o adulto, vai fazer o efeito terapêutico também. Então, variação, né, de dose pode trazer os bons resultados, fazer o efeito esperado. Então, se eu consigo ter um xarope que eu posso administrar para um adulto e posso administrar para uma criança, por que eu vou comprar um outro xarope que eu tenho que ter um exclusivo para adulto e um exclusivo para criança? Ou comprimido, um comprimido que eu consigo, aqueles comprimidos que a gente pode partir, né? De repente, um comprimido inteiro pode ser administrado para um adulto, um meio comprimido pode ser administrado para uma criança. Então, o mesmo produto para diferentes faixas etárias. Isso faz com que eu não precise ter, né, espaço para, ao invés de uma caixa de um medicamento, eu tenho que ter 2 caixas, um para o adulto e um para a criança. Mesma coisa injetável. De repente, eu posso, né, dar um volume menor para uma criança e um volume maior para o adulto. Então, o mesmo medicamento, não preciso ter 2, se eu posso ter 1, tá certo? E uma coisa que é importante também,
o ideal é que a gente padronize os medicamentos que existam no comércio local. E que esses medicamentos também eles possam ser fracionados, né, em dose unitária. Já vou explicar o que é. A gente tem alguns medicamentos que são de uso exclusivo hospitalar, de venda exclusiva hospitalar. Então, esses medicamentos não tem o que fazer, a gente tem que comprar, né, esses medicamentos. Mas eu posso colocar na minha padronização lá um medicamento que eu consigo comprar ele numa caixa hospitalar, por exemplo, em grande quantidade, mas consigo comprar, se for necessário, uma embalagem ali na farmácia da esquina. De repente, por algum motivo, eu tive uma demanda muito grande e aquele medicamento que eu costumo comprar em embalagem hospitalar acabou e eu estou precisando de um pouquinho até chegar a minha nova remessa. E, então, enquanto não chega essa minha nova remessa, eu vou ali na farmácia e compro o medicamento. Então, facilita muito a vida da gente, porque senão, se é um medicamento de uso exclusivo hospitalar, que não tem venda em farmácias, às vezes você vai ficar sem o produto até que uma nova remessa chegue. Ou, aqui a gente ainda tem sorte, porque a gente tem vários hospitais na cidade, se acontece isso de acabar o seu medicamento, você pode utilizar a sua rede de contatos. É muito bom ter essa rede de contatos e os hospitais têm essa rede porque vira e mexe a gente está precisando. Então, acabou lá no meu hospital o medicamento X e vai demorar um pouquinho para chegar uma nova remessa. Então, eu vou lá e ligo para um colega de outro hospital e falo, olha, você pode me emprestar um pouquinho, tal, você tem sobrando, tal. Assim que chegar, eu já te devolvo. Então, existe essa troca fácil, né? Todo mundo vai precisar um dia, todo mundo, então, acaba por fornecer quando é necessário. É uma troca que é feita naturalmente nos dias de hoje, porque todo mundo um dia vai precisar e, né, se você precisar, você sabe que você procurando lá pelos outros, eles vão te ajudar, porque um dia eles também vão precisar. Mas isso aqui, que a gente tem uma rede grande de hospitais. Agora imagine uma cidade pequena, que só tem um hospital e acaba o medicamento. E vai demorar para chegar a nova remessa. O que vai acontecer? Se for medicamento que pode ser comprado na farmácia, né, você vai lá na farmácia. Pensem que essa cidade só tem um hospital, né, não tem para quem correr e pedir emprestado. Vai lá na farmácia e compra. Pelo menos para manter esse produto em estoque até chegar essa nova remessa. Então, é bom a gente padronizar, se for possível, o medicamento que facilmente a gente possa comprar lá na farmácia, se for necessário. E, obviamente, formas farmacêuticas que a gente possa transformar em dose unitária. O que é isso? O processo que a gente tem de unitarização de dose, né? Então, preparar a dose para cada paciente individual, né? Então, a gente tem formas farmacêuticas que são mais fáceis. Comprimido, cápsula, eu consigo, né, separar um comprimido, consigo separar uma cápsula. Um xarope, a gente tem lá copinhos que a gente pode preparar a dose e mandar lá para o paciente. O injetável. Tem algumas que são um pouquinho mais difíceis, né? Então, o ideal é que a gente estabeleça que os medicamentos que a gente tem são facilmente transformáveis em dose unitária. O que mais? Antimicrobianos. Chegamos num ponto bastante importante. Os antimicrobianos vão precisar de uma forcinha, de uma comissão, ou de um serviço que existe dentro dos hospitais, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, essa comissão, ela é formada, ela é permanente, é uma comissão que
independe desse processo de seleção, ela existe por si só, porque essa comissão tem que avaliar o hospital com frequência para ver como é que está a situação de contaminação dentro do hospital, né, como que o hospital está se comportando e tudo mais. Então, essa comissão é permanente. E ela é autônoma também. E essa comissão, então, ela é chamada para ajudar na hora de fazer a seleção dos antimicrobianos, porque essa comissão conhece, né, o hospital, sabe como é que é o comportamento do hospital, comportamento dos micro-organismos ali dentro, né, sabe o que é micro-organismo resistente, o que é micro-organismo que não existe. Então, eles podem dar boas dicas na hora da seleção dos antimicrobianos. Então, as informações que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar vão trazer são bastante importantes. Não adianta nada médico, farmacêutico, enfermeiro que não fazem parte dessa comissão, que não estão inteirados da situação do hospital como um todo, a fundo, como a comissão tem que estar, determinar quais são os antimicrobianos melhores, né? Porque, de repente, pode ser que aqueles antimicrobianos que o médico acha que é o melhor, e assim por diante, a comissão, com os dados que eles têm, saibam que talvez não seja a melhor escolha, porque talvez eles já estejam em processo até os micro-organismos já estejam em processo de resistência. Então, é importantíssimo que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar participe, né? Então ela vai ser chamada no momento do processo de seleção dos antimicrobianos. As informações são fundamentais. Uma coisa bastante importante é, dentro do que ficar decidido depois da participação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, determinar um determinado antimicrobiano ou um grupo de determinados antimicrobianos, mas geralmente os mais novos no mercado, para casos especiais, assim, quando realmente tudo que, em um determinado caso lá, um paciente que está com um micro-organismo que apresenta resistência, e às vezes o médico prescreve um medicamento, não dá certo, está resistente, prescreve outro, está resistente. Então, é sempre bom reservar um grupo de antimicrobianos, aqueles mais recentes, né, que teoricamente a resistência de micro-organismos é menor. Então, reservar esse só para casos emergenciais, tipo assim, não tem mais o que fazer, então vamos pegar aquele medicamento lá que está guardado para esses casos específicos. Então, geralmente, os hospitais vão ter aqueles antibióticos que eles usam no dia a dia e um grupo de antibióticos que só vão usar em casos especiais quando realmente não tem mais o que fazer. Então, esse tipo de medicamento, esse tipo de antibiótico, quando ele vence dentro do hospital, é até uma coisa boa, né? Mas vencer medicamento é uma coisa boa? Nesse caso, sim. Porque se você não precisou utilizar aquele medicamento e ele venceu, quer dizer que a situação dentro do teu hospital está ainda controlada. Mas quando você precisa ir atrás desse medicamento, é porque o controle da coisa está começando a se perder. Então, nesse caso, é o único caso que a gente tem. E esses antibióticos são utilizados em infecção hospitalar também, não? Quando Sim. A infecção vem de dentro? Naqueles casos que mais nada resolve. Né? Então, superbactéria. Paciente tomou um antibiótico, não resolveu, tomou outro, não resolveu, foi feito antibiograma, é resistente, o micro-organismo é resistente a quase tudo. Geralmente aquele que é mais novo, né, lançamento, os últimos lançamentos do mercado, de última geração, geralmente aqueles ainda, os micro-organismos não estão, né, tão resistentes assim. Agora, se você utilizar esses antibióticos e não resolver, daí não tem o que fazer, né? Daí
é aquele caso de superbactérias mesmo, e às vezes fechar a ala de hospital e tudo mais. Como a gente vê de vez em quando aí, né? Então, a gente tem alguns hospitais aqui no Paraná, tem um em Cascavel, se não me engano, e um em Londrina, que tiveram que fechar uma ala do hospital porque os micro-organismos são resistentes a absolutamente tudo. Não tiveram o que fazer. A melhor coisa, então, é fechar e não utilizar mais. E daí o paciente, às vezes, ele fica por Deus só, né? Porque não tem mais o que fazer, não tem nenhum medicamento, nenhum tipo de tratamento que resolva. Aí fica por conta de... Professor, mas aí fecha, detetiza e retorna? Nem sempre. Tem algumas superbactérias aí que não tem o que mate. Sério? Sério. Só tacando fogo. Era o que eu estava pensando agora, tipo um lança-chamas e tal. Pode ser. Não, mas tem alguns casos muito... Eu achei que tinha como fazer a desinfecção, a detetização, né? Então, tem casos que não tem nenhuma substância, nenhum degermante, nada que consiga combater. Infelizmente, a gente está numa situação assim, né? Por isso que eu acho que todo mundo reclama, tudo, mas que tem que ter um controle maior sobre antibiótico. Quando a gente tinha venda praticamente livre de antibiótico, a coisa eu acho que era pior. Agora que tem esse pequeno entrave, né, de ter que ter prescrição, mesmo a gente sabendo que nem sempre isso acontece, né? Mas eu acho que a coisa fica mais controlada. Antigamente a coisa era bem mais descontrolada. Mas não é só a consciência do paciente em si que vai lá na farmácia e compra o antibiótico sem receita. Às vezes é a consciência do profissional também, prescritor. Também. Porque às vezes a infecção é simples e o cara tá com um antibiótico lá de última geração. Sim, mata sim. um elefante, mata uma pulga com um elefante. Sim. Não há necessidade. Mas agora acho que mudou um pouco isso, para dizer bem a verdade. Na verdade, eu acho que essa questão de dificultar um pouquinho, né, fez com que os medicamentos não fossem vendidos com tanta facilidade, né, então as farmácias estão vendendo mais, de uma forma um pouquinho mais correta, né, mas se o prescritor não é conscientizado, também não adianta nada, porque ele simplesmente vai, né, liberar, vai dar a receita e acabou. E isso mesmo, né? Às vezes já usa o que tem de mais potente para alguma coisa que não tem necessidade. Mas dentro do hospital, como a gente acaba por trabalhar com o processo de até padronização criação de protocolos dentro do hospital para tratamento das mais diversas doenças, acaba se escolhendo o medicamento certo, pelo menos dentro do hospital, né? E daí a gente tem, muitas vezes, esses problemas aí que acabam, muitas vezes, resultando com o paciente lá dentro do hospital, porque ele utilizou vários antibióticos e teve resistência e tudo mais, ele vai acabar dentro do hospital e, às vezes, acaba contaminando o hospital e o hospital acaba por pagar por isso, né? E outra coisa que é bastante importante, que a gente seja bem consciente, é que a resistência, ela tem uma certa velocidade, né? Então, a exposição dos micro-organismos a antibióticos, cada vez mais eles se tornam resistentes com uma exposição menor, né? Então, assim, você lança um antibiótico no mercado e vai sendo utilizado e com um determinado período de tempo começa a aparecer as resistências àquele antibiótico. Porém, o desenvolvimento de antibióticos mais potentes leva 10, 15, 20 vezes mais tempo para
serem lançados no mercado, o que acontece então? A resistência está cada vez maior e novos medicamentos estão aparecendo sempre com um tempo maior, ou seja, resistência e novos medicamentos estão chegando perto de um limite. Então, vai chegar um determinado momento, eu espero que não, mas vai chegar um determinado momento que a gente vai ter resistência, e eu digo daí assim, não um ou outro caso, mas muitos casos de resistência a todos os antibióticos, e a indústria ainda não teve tempo para lançar um antibiótico mais recente. E daí, muitos casos de resistência sem possibilidade de nenhum tipo de tratamento, porque não tem nenhum antibiótico disponível no mercado. E isso tudo é culpa da gente, infelizmente. Bom, enfim. Daí tem o tratamento com ozônio. Alternativo tem que ser, não tem o que fazer. Ou, rezar. Ou isso. Rezar, porque se a coisa realmente continuar assim, vai chegar um determinado momento que os antibióticos não vão fazer mais efeito para muita gente. Sim, né? Na verdade já acontece, né? Mas é um pouco distante da grande massa, assim. Sim, não sim. sabem, só um profissional da saúde mesmo que Sim. observa, né? Mas a tendência é ficar cada vez mais comum e mais próximo da gente, sim. Infelizmente. E não o antibiótico, um lançamento, né, não é assim do dia para a noite que vai aparecer um novo antibiótico, né, uma nova geração. Então, leva muito tempo. E a resistência está avançando muito mais rápido do que o aparecimento de novos produtos. Mas vamos ver. Bom, finalizando aqui a seleção, a gente tem que padronizar medicamentos pelo nome do princípio ativo, sempre adotando denominação comum brasileira. Todo mundo sabe o que é DCB, né? Denominação comum brasileira. Sim. Então, é o nome do princípio ativo, tal. A gente tem um nome, digamos assim, oficial para cada princípio ativo. Por exemplo, paracetamol tem outros nomes químicos. Na DCB, ele é conhecido como paracetamol, mas a gente tem ele como acetaminofén, não me lembro o nome dos outros, mas tem outros nomes químicos que indicam o paracetamol. Mas então, vai ter que ser pela DCB. E padronizar pelo nome do princípio ativo. Isso é importante por quê? Porque aí você consegue talvez, né, seja mais fácil você ter uma facilidade maior na hora da compra, da aquisição, né, porque você vai ter mais uma variedade maior de produtos. Então, paracetamol que está lá na seleção, paracetamol eu tenho de várias diferentes fábricas, né, que eu posso escolher aquela que me for mais vantajosa, que não precisa ser necessariamente só pelo preço, né? A padronização vai dizer que é Tilenol e vai ter que se comprar sempre o Tilenol, independente de preço, independente de ele ter no mercado ou ele tá desaparecido. Não tem Tilenol, posso comprar paracetamol? Não, foi padronizado como Tilenol. Mas a fábrica não está preparando. Então, vamos mudar a listagem. Então, precisa primeiro fazer uma reunião, mudar a listagem, tirar paracetamol e colocar Tilenol. Então, isso dá um trabalho muito grande. Então, é melhor colocar já paracetamol, que daí eu tenho várias opções. Eu posso comprar o genérico, eu posso comprar o similar, eu posso comprar o Tilenol, né, porque ele é paracetamol, está padronizado pelo princípio ativo, mas eu tenho várias opções, ok? Rapidamente aqui falando das comissões que são montadas, então a gente vai montar 2 comissões, uma de padronização de medicamentos e uma comissão de farmácia terapêutica. De padronização de medicamentos,
é essa comissão que a gente falou até agora, é essa que vai fazer o processo de padronização mesmo. Então, toda a parte prática, né, de buscar as informações, de se reunir, decidir quais são os medicamentos, em cima dos critérios e tudo mais. E uma segunda comissão, que é de farmácia terapêutica, que vai ajudar, principalmente na montagem do documento, né, do formulário, e na divulgação do formulário e das informações em relação a isso. Mas as duas trabalham em conjunto. A de padronização de medicamentos, então, é a que faz realmente a padronização, e só para vocês terem uma noção da definição de padronização, ela é a relação básica de medicamentos selecionados para constituir os estoques das farmácias hospitalares, objetivando o atendimento médico hospitalar de acordo com as suas necessidades e peculiaridades locais. Ou seja, a padronização é a criação dessa listagem mesmo, né? A criação dessa relação de medicamentos que vão fazer parte do estoque do hospital. As atribuições. Me fugiu aqui agora. A atribuição da comissão de padronização. Então, selecionar os medicamentos, redigir a padronização, né, e divulgar as informações. E a farmácia terapêutica, ela vai trabalhar com o desenvolvimento de todas as políticas de utilização do medicamento. Ela vai trabalhar com as ações educativas, com a divulgação, né, com o suporte para as pessoas que vão ter ligação com o medicamento dentro do hospital. Basicamente aquilo que eu falei. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão, se a gente começar dessa metodologia aqui, a gente vai longe, tá? Então, semana que vem, daí a gente continua com esse material. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, tá. Então, bom final de semana para vocês. Descansem bastante. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigado igualmente a todos. Até. Até mais. Tchau, tchau.